Caros irmãos e irmãs, graça e paz, estamos juntos aqui em mais uma noite de oração. E o hino que me vem à mente para cantarmos ao Senhor é um hino que fala disso, que por causa da confiança em Deus, nós podemos dormir em paz, não precisamos temer a noite. Por causa de quem Deus é e daquilo que Ele faz em nós, ao nosso redor, nós podemos dormir seguros, sem perturbação. Vamos entoar, irmãos, pensando nesta realidade, é uma realidade. Nós não estamos falando de uma utopia, não é? Estamos falando de algo que nós vivemos. É o reflexo daquilo que o salmista disse no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos celebrar esta verdade cantando o hino 148 dos nossos hinários, oração noturna, o hino que começa dizendo: finda-se este dia que meu Pai me deu. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito, o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Amém, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 130. A segunda parte, nós vamos hoje estudar ainda o Salmo, mas a segunda parte, analisando outras lições, extraindo ricas lições para as nossas vidas a partir deste Salmo, mais um cântico de romagem. Eu vou ler todo o Salmo, acompanhe, eu peço, que diz assim, o texto sagrado:
Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, vale a pena nós traçarmos um paralelo entre aquilo que cantamos e aquilo que estamos lendo aqui no Salmo 130. Nós dissemos a Deus que com pecados hoje nós reconhecemos, nós entristecemos ao nosso Deus, mas pedimos perdão a Deus por amor dele mesmo. E lembrando que nós somos pequenos e frágeis, e rogamos ao Senhor das nossas vidas que nos livre do mal, porque é só nele que nós temos proteção final. Essa é a segunda estrofe do hino 148 que cantamos. Irmãos, exatamente disso que o salmista aqui no Salmo 130 está falando. E nós precisamos recordar algumas coisas que vimos ontem, não é? Esse é um salmo penitencial. Está encaixado no grupo de salmos assim chamados, porque trata-se de uma confissão de pecados. É o servo do Senhor reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que não consegue atingir o padrão de Deus, e é o servo ansiando pelo perdão do Senhor. É o servo aqui se derramando, não é? E enxergando com os olhos bem abertos a dinâmica, a realidade da dinâmica do pecado no seu coração. Também falamos ontem, irmãos, que no Salmo 129 nós vimos o sofrimento que é impingido, que é colocado, né, que é provocado pelos descrentes ao povo de Deus. Agora nós vemos o sofrimento que se abate na vida do servo de Deus, fruto dos seus próprios pecados. Por vezes, eu e você sofremos por causa daquilo que nós deixamos de fazer conforme a vontade do Senhor. E nós analisamos ontem também duas coisas importantes. Primeiro, a situação do salmista. E segundo, a visão que ele tinha do próprio Deus. Vimos que a situação do salmista era de reconhecimento do pecado. Ele usa a expressão águas profundas, né? Das profundezas eu clamo. O que é que ele faz ao olhar para os seus pecados de perto, ao reconhecer que desagradou a Deus? Ele clama, das profundezas eu clamo, e esse clamor, ali no texto hebraico, é uma referência a algo contínuo, não apenas pontual. Era um clamor contínuo, que tinha começado tempos antes e que ainda estava ali acontecendo, não é? É a confissão de todo dia, a confissão de cada dia. E nós vimos também, como eu disse, a visão, como é que o salmista enxergava Deus, de duas maneiras. Ele enxergava Deus como sendo um justo juiz, mas também enxergava Deus, o mesmo Deus, como sendo um pai de amor, de graça e de misericórdia. Ele chega até a falar que se Deus, como justo juiz que é, observasse apenas os seus pecados, as suas iniquidades, registrasse, prestasse ali uma atenção cuidadosa, meticulosa, apenas nos seus erros, nas suas limitações, ele não subsistiria. É assim comigo e com você. Mas ao mesmo tempo que é justo, Deus é o misericordioso. O salmista falou sobre isso. Deus é aquele que nos concede o seu perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam, diz aqui o salmista. Deus apaga os nossos pecados. Esse perdão é que gera em nós adoração, admiração e gratidão ao nosso Deus. Muito bem. Hoje, irmãos, nós vamos prosseguir extraindo mais duas lições que eu julgo aqui muito importantes. Ao lidar com os seus próprios pecados, ao confessá-los diante de Deus,
o salmista ainda coloca sua expectativa. Então, além da situação dele, além da visão que ele tinha de Deus, nós vemos aqui a expectativa do salmista, e isso está nos versos 5 e 6. Vejam aí comigo. Diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, a primeira consideração nesse tópico é essa expressão: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. O salmista está dizendo aqui que ele esperava pelo Senhor. A expressão aqui, o termo usado aqui, o nome de Deus aqui utilizado é Senhor, Yahvé. É o eu sou, é aquele único Deus onipotente, o único que existe. É uma referência a Deus que cumpre as suas promessas. E o salmista esperava nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, porque ele é o Deus da aliança, o eu sou, o Deus das promessas. Portanto, Deus era a única esperança do salmista e ele aguardava o Senhor. Outra coisa interessante aqui, irmãos, é que o salmista espera com a sua alma. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Quando ele usa essa expressão alma, ele está se referindo a todo o seu ser. Ele espera com tudo que ele é, ou seja, nada fica de fora. É uma espera total no Senhor, seu Deus. Nós, irmãos, não podemos ter reservas enquanto aguardamos o agir do Senhor, não é? Como que dizendo que esperamos pelo que Deus fará, esperamos com expectativa naquilo que ele vai fazer, mas nós mexemos os pauzinhos aqui e nós concatenamos as ideias, criamos estratégias, não é? A palavra de Deus nos manda descansar, porque a verdadeira fé gera descanso. Aliás, essa é uma outra maneira de medirmos se há em nós a fé verdadeira que agrada ao nosso Deus. A fé, a sua fé, tem te gerado, tem te trazido verdadeiro descanso, paz real. A verdadeira fé no Deus verdadeiro gera isso, traz isso. Mas vejam que o salmista no verso 6 vai falar como é que ele espera, né? Ele espera, disse ele, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Muito curioso isso. A minha alma anseia pelo Senhor, ele diz, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete essa figura, né? Ele usa duas vezes essa imagem, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Essa figura de uma sentinela que trabalha na muralha da cidade, pense nisso, indica o que para mim e para você nos nossos dias? A certeza que o dia virá, a certeza que a noite vai chegar ao fim. É a sentinela trabalhando de noite e ansiando pelo romper da manhã, pela luz solar, não é? Então, é essa expectativa, na verdade, essa certeza, essa convicção. O dia vai chegar, a noite vai embora. Há um anseio aqui, uma vontade do salmista que o dia venha logo, irmãos. E vamos lembrar por que ele está falando disso. Ele começou o salmo falando da realidade do pecado, a dinâmica do pecado na sua vida. Ele clama a Deus das profundezas. Ele se encontrava, é a figura usada por ele, em águas profundas por causa do seu pecado, tanto que ele pergunta: se Deus observar apenas o meu pecado e agir para comigo baseado apenas nisso, eu não vou mais existir. Não estarei mais aqui. E agora, irmãos, ele fala que a alma dele ansiava. A expectativa da alma dele era por Deus, mais do que os guardas ansiavam pelo romper da manhã. Irmãos, quando Deus perdoa os nossos pecados, e essa é uma referência a quando nós estamos de novo em sintonia com Deus, quando nós estamos reconectados com o nosso Pai, quando nós retomamos a comunhão com o Pai.
não é? Quando isso acontece, é como se nós saíssemos das trevas, como se nós saíssemos da noite e nós fôssemos para a luz. É aquela ideia do salmista, quando disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa é a expectativa do salmista aqui. A expectativa de quem aguardava a Deus mais do que a sentinela pela chegada da manhã. Mas nós vemos aqui, irmãos, ainda nos versos 7 e 8, que o salmista pregou. O salmista pregou. No último domingo, na mensagem do culto, nós falamos que uma das estratégias que Deus deu ao salmista que compôs o Salmo 42 e 43, um dos filhos de Corá, foi de pregar a palavra para si mesmo, não é? Aqui nós vemos o salmista pregando, mas não era só para ele, pregando em alto e bom som para quem quisesse ouvir e alertando o povo de Deus. Quando ele diz assim, versos 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vejam que o salmista termina mandando uma mensagem para todo o povo de Deus. Primeiro, ele diz que nós devemos confiar e devemos esperar no Senhor. Espere, Israel. Ele acabou de dizer que a alma dele ansiava pelo Senhor mais do que as sentinelas, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E agora ele abre isso, não é? Convidando, exortando o povo de Deus em todas as épocas, nos dias dele, e nós hoje, a fazermos o mesmo, a esperarmos no Senhor. Irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, jamais teremos esperança de redenção. E nós podemos esperar no Senhor, irmãos, porque ele coloca aqui alguns motivos, né? Ele fala que no Senhor há misericórdia e nele há copiosa redenção. Redenção, irmãos, é uma palavra que significa a libertação de um escravo mediante o pagamento de um valor. Não foi isso que Cristo fez por nós? Conforme está relatado em tantos textos da palavra do Senhor. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18, falando disso, o texto sagrado nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, irmãos, foi pelo precioso sangue de Cristo que nós temos redenção, verdadeira salvação e libertação dos nossos pecados. O sangue de Cristo, que foi manifestado por amor de mim e de você no fim dos tempos. Vejam a ideia bíblica de que o fim dos tempos foi inaugurado com a vinda de Cristo, não é? Nós então vivemos já um pouco além do início do fim dos tempos. E é por isso que nós podemos ter a fé e esperança no Senhor nosso Deus. E nele nós temos copiosa redenção. O salmista aqui no texto do Salmo 130 está falando de uma salvação completa, abundante, definitiva. Tanto que ele diz, é ele quem redime a Israel, o povo de Deus, de todas as suas iniquidades. Que bênçãos aqui contidas nesse único versículo, versículo 8, irmãos. Primeiro que a redenção é divina, é ele é quem redime. Irmãos, não há outro redentor, não há outra fonte de salvação e de livramento de nós mesmos e também das situações de dificuldade ao nosso redor. Ele é quem nos redime. Outra bênção aqui contida no verso 8 é que a redenção é total. Aqui é dito, é ele quem redime a Israel, é ele quem redime o povo de Deus de todas as suas iniquidades.
todas. É uma redenção completa, como já disse, total. Pense aí no seu passado. Nós podemos dividir o nosso passado em passado inocente e passado culpado. O passado inocente, como sendo aquele que nós, quando olhamos para trás, vemos que nós sofremos por causa da ação errada de outras pessoas para conosco. Esse é o nosso passado inocente. Mas existe também em todos nós um passado culpado. Ao olharmos para trás, vemos os rastros, nossos rastros, de sofrimento, fruto da nossa própria quebra dos princípios de Deus, como falamos em outra devocional aqui. E é em Cristo que nós encontramos redenção completa de todo o nosso passado culpado. Nada fica de fora disso, irmãos. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nada do que eu disse, nada do que eu fiz, nada do que eu deixei de fazer, nada do que eu pensei fica fora desta redenção total e completa. Cristo nos livrou de nós mesmos. Graças a Deus por isso. Como diz Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, Deus nos muda da morte para a vida, da culpa para o perdão, da escuridão para a luz, da escuridão para a luz e da escravidão para a liberdade. Glória a Deus por isso. Por isso tudo, irmãos, é que nós devemos reconhecer que confessar é preciso. Precisamos ter uma vida de respiração espiritual, não é? Confessando os nossos pecados, nos apropriando do perdão de Deus e mais, da força, do poder de Deus para continuarmos firmados nos seus caminhos, não é? Com os pés firmados na sua palavra. Eu quero encerrar aqui a minha palavra hoje, pensando no que diz um hino dos nossos hinários, é o hino 68, que fala acerca da confissão de pecados, do reconhecimento do pecado na nossa vida, no nosso dia a dia. O hino 68, Dependência de Deus, hino do nosso hinário, diz assim: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho. Por isso, eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te. Jamais desta bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. E a última estrofe nos diz: esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ou o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Irmãos, que em tempos de dificuldade como os nossos dias atuais, nós assimilemos as lições aqui do salmista no Salmo 130. Reconheçamos que confessar é preciso, é necessário. E mais, nos apropriemos da redenção completa do Senhor das nossas vidas. Deus é um justo juiz, que julga segundo os seus padrões, que são muito mais elevados do que os nossos, no seu próprio tempo, no tempo devido e adequado. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o Deus que nos dá o perdão. Com Ele está o perdão, para que nós possamos temê-lo. Se há um passado culpado na sua vida, e com certeza há, nós, eu e você, devemos olhar para o Pai de misericórdias, o Deus que nos perdoa em Cristo. Vamos dizer, como o salmista, agora em oração: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos por esse tempo bendito, precioso, abençoado, no qual nós podemos abrir a tua palavra
e receber, ó Deus, o direcionamento. É o Senhor nos conduzindo no meio desta crise. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra viva nos faz olhar para nós mesmos nessa crise. Nos faz, a exemplo do salmista, enxergar que nós, muitas vezes, desagradamos o Senhor. Nos faz enxergar que nós, muitas vezes, não alcançamos o padrão estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. Mas obrigado a Deus, porque nós podemos clamar ainda que das profundezas, reconhecer que o Senhor, que é justo, é também o Deus de misericórdia, e clamarmos como salmista, dizendo que ele aguardava no Senhor. Ó Deus, nós estamos aguardando o Senhor. Primeiro para tratar conosco mesmos, no meio desta dificuldade tão grande que nos rodeia. Trata conosco, ó Deus. Trata dos nossos próprios pecados, ó Deus. Te louvamos porque em Cristo nós temos redenção total e completa. Porque não precisamos mais carregar o fardo do nosso passado culpado. Nos ajude, ó Deus, também a não pecarmos, ó Deus, desagradarmos o Senhor nos dias atuais. Toma-nos pela mão, ó Deus, nos conduz, ó Pai, e dia a dia nos livre, ó Deus, do poder e da influência do pecado nas nossas vidas. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Irmão e irmã, Deus o abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus.